A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, meus amados irmãos, irmãs, seguidores, inscritos, que estão fazendo parte do projeto Confrontando os Pecados, junto comigo no canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube. E esse trabalho, irmãos, eu sei que tem muito poucos que estão fazendo parte desse projeto, porque ainda não despertaram para a vida espiritual e para a sua salvação, porque ainda não conhecem o que está vindo por aí. E Jesus veio com um propósito para nos ensinar, nos orientar, nos proteger e nos dar vida eterna. Mas, infelizmente, está se cumprindo o que Jesus mesmo disse. O meu povo sofre por falta de conhecimento. Porque, irmãos, a falta de conhecimento leva pessoas a um nível tão inferior que tudo fica difícil para ele alcançar. Mas quando ele toma conhecimento das coisas, desperta para a vida e busca conhecimento das coisas, tudo se torna mais fácil. Porque você começa a dominar as coisas erradas. E você sabe que aquilo vai acontecer e você vai evitar. Então, por essa razão, irmãos, que eu continuo convidando vocês para compartilhar, dar o joinha, ajuda eu nesse canal, vocês não vão perder nada. Vocês só vão ganhar, porque vocês estão ajudando alguém. É a lei da semeadura, irmãos. Tudo que você semear, você vai colher. Se você semear coisa errada, você vai colher coisa errada. Se você semear semente boa, você vai colher boa semente. E assim por diante. O tímido vai herdar o inferno, o lago de fogo. Porque não fala, não ajuda, não se interessa com nada, não se preocupa com a vida dos outros, não se envolve com nada, só pensa em si próprio. Cria um mundinho só para ele, que ninguém tem acesso a ele. Não pode ajudar, não pode, sabe, e nem aprende também com ele, porque não tem nada que ensinar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, por essa razão que nós precisamos de buscar conhecimento, porque o não saber é a natureza humana, mas o não querer aprender é negligenciar a sua própria capacidade. E a palavra negligente no dicionário é feia. Diz que é relaxado e preguiçoso. A palavra negligente. Quem negligencia as coisas, não quer aprender, não quer se incomoda com nada, é negligente, é relaxado e preguiçoso. Não evolui, não ajuda ninguém e ninguém pode ajudar ele. Agora você imagina o estado que fica um ser humano nessa situação? Que tipo de ser humano que é um negligente? Infrutífero? Improdutivo? Não ajuda? Não cresce? Não aprende? E nem quer aprender? Isso chama-se comodismo total. E o cara verdadeiro, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão que está vivendo uma vida em espírito e em verdade, ele nunca tem sossego na vida, ele sempre está ajudando alguém, sempre está procurando algo para fazer, focando sempre a vida dele, a salvação dele, dentro do conhecimento da palavra. E hoje, irmãos, eu tenho a mensagem aqui, está escrita em Hebreus, no capítulo 5, do verso 11 em diante. Perseverar, irmão, perseverar. É exortação ao progresso na fé. Progredir. Progredir.
Esse é o título da mensagem. É 5, Hebreus 5, verso 11. Diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficam com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Você quer aprender? Tem gente para ensinar. É só você arrumar tempo e procurar. Você vai encontrar. Se você não quiser aprender, vai morrer de sede na beira da fonte. Porque tudo está ao teu alcance. Jesus está com os braços abertos, esperando quem queira herdar o reino dos céus. Quem esteja com desejo da salvação e está procurando meios para se livrar do pecado, para se converter dos maus caminhos, e está se convertendo. Jesus está aqui para essas pessoas, para esses elementos, para esses crentes que quer viver com Jesus, quer mudar de vida. Jesus está pronto para ajudar. Mas aquele que não quer nada, só quer viver nos seus deleites, viver buscando coisas que perecem, Jesus deixa aí, vai até aonde você vai conseguir chegar. E qual é o teu fim? Jesus veio para salvar, mas ele também não vai poder impedir que alguém vá para o inferno. Ele não vai impedir. Vai quem quer. Entenderam? Agora, quem quer o reino dos céus, Jesus está pronto para ajudar e para levar para lá. Amém? Então veja bem isso aí, irmãos. E isto é muito provável que um ser humano desse não consiga se afirmar na fé. Vocês têm necessidade de alguém que lhe ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Se você não sabe, não conhece aqui, a tendência tua é viver um caminho errado, um mal. Aqui no capítulo 6 diz, por isso, deixando os princípios elementares da doutrina de Cristo, avancemos para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir. Entenderam, amados irmãos? Que as coisas que estão expostas para todos
ela serve como armadilha para derrubar o crente, como serve também para pedestral ou para degrau para subir o sucesso. Vai depender da maneira que você usa, da maneira que você interpreta e da maneira que você pratica. Quais são as tuas obras? Que tipo de obras que você está executando? E aí tudo bem, irmãos, tudo bem em forma de aviso, orientação, repreensão, correção, ensinamento e orientação. Precavendo as coisas. Ó, vai acontecer. Se você não fizer isso, se você fizer isso, vai acontecer isso. Se você fizer isso, vai acontecer aquilo. Isso é a lei da natureza, irmão. Quem não busca, não encontra. Quem espera, nunca alcança. Busque, faça as coisas acontecer a teu favor. Porque quem não faz nada, não recebe nada. Quem não trabalha, não come. Vive de migalhas, dependendo dos outros. Quem não sabe, só vive na dependência dos outros. Quem não quer aprender. Porque saber, condições de aprender, todo mundo tem. Entenderam? Uns têm a mente mais evoluída, pega as coisas mais rápido, outros já são mais lentos, tem que ter paciência, explicando e orientando. Eu tive uns alunos na igreja ali de São José dos Pinhais, que homens difíceis de captar as coisas, de entender. Mas o cara foi uma coisa, desenvolveu tão rápido. Quando ele começou a abriu a mente dele, que daquilo que ele começou, eu fiquei abismado de ver a evolução dele. Ele demorou a aprender, demorou a pegar as coisas. Mas quando ele pegou, aí ele falou assim, eu estava servindo quase de meu professor, já não estava nem eu ensinando ele, que eu ensinava eu. Ele chegava e falava, ó, eu faria assim, 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 tá? Eu entendo assim, não sei se eu estou certo, se eu estou errado, a humildade dele era assim. Ele não afirmava que ele estava certo. Ele falou, não sei se eu estou certo, me ajuda nessa parte. Aí nós ia na Bíblia, na palavra, ó, lá na Bíblia está escrito isso aqui, né? No livro tal, capítulo tal, verso tal, tá esclarecendo isso aqui. Não dessa forma, mas de uma maneira que dá para entender que é a mesma coisa que você está falando. Entendeu? Então isso a gente começou a trocar ideia. Portanto, ele aprendeu tanto, que ele evoluiu tanto, que eu comecei a dar aula para ele. Dei tempo para ele dar aula para as pessoas, os alunos. Eu ficava do lado ali e falava, hoje quem vai dar a aula, o nosso professor de você vai ser o Gerson, entendeu? E ele pegou e chegava, eu ficava feliz da vida, porque eu estava vendo as coisas. Então isso é importante, mas a gente vê a pessoa que tem aquele desejo de vencer, de aprender e está lutando, e quer aprender, ele chega e pergunta para a gente, ó, tá, pá. E isso é gostoso, a gente poder trocar ideia com essa pessoa, ensina, orienta e vê a pessoa se desenvolvendo. Agora, a coisa mais triste que tem, a gente saber que a pessoa pode aprender e deve aprender para evoluir, mas não quer, fica lá, está naquela mesmice. Eu tinha um servente, ele trabalhou comigo 5 anos. Ele falou assim, não me manda colocar sentar tijolo, não me manda fazer reboco, porque eu não quero aprender, eu não vou. Meu desejo é aqui ficar na bitoneira, fazer massa, carregar tijolo, ajudar a fazer concreto. Isso aqui é o que eu quero fazer. Eu não quero aprender de pedreiro, tá? O cara é um bom servente, não deixava faltar nada, os pedreiros gostavam dele, porque o cara dava conta do recado, mas eu não quis aprender profissão nenhuma. Ele queria ver que o salário dele. Agora você veja a mentalidade da pessoa dessa. Qual é o futuro dele? Ficar naquele salário a vida inteira. Entende? Então tem pessoas que você dificilmente entender, mas você tem que aceitar. Porque você não pode obrigar a pessoa a mudar.
O nosso dever é ensinar, orientar, prevenir, mostrar as coisas, porque eu estou buscando conhecimento. Por isso eu estou falando para vocês aqui com toda certeza. Por isso eu estou com a palavra aqui na mão aberta. Entenderam? Então isso, irmãos. Agora vocês vejam bem aqui no livro de Tiago, o homenzinho, o apóstolo, que só pegou mesmo falando na língua. Ele pegou firme mesmo, pesado nisso aqui, que é um veneno, uma arma, uma víbora venenosa, um órgãozinho perigoso, que ele leva a gente até para o inferno. Olha o tamanho dela, dentro do corpo. Se não controlar ela, e o apóstolo Tiago foi muito enfático nessa coisa, muito concreto nessa parte aí. Ali no 3, no capítulo 3, verso 6, ele começa a falar aqui, no verso 3 em diante, ele fala assim, dominar a língua. Isso é um mal que a pessoa tem que não consegue controlar. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impetuosos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeno leme. Caceta. Essa Bíbliazinha aqui é bendita. Um pequeníssimo leme, elevados para onde o piloto ou o timoneiro quer. Assim também a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chama toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chama pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres malignos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas e à semelhança de Deus. Isso, irmão, é uma coisa que você tem que vigiar o que você fala. Entenderam? O que nós falamos tem que vigiar, porque aí escapa alguma coisa aí e ofende uma pessoa. Ou você fala uma palavrão que vai te condenar, vai envenenar teu corpo inteiro, vai incendiar teu corpo inteiro, vai levar para o inferno. Então isso é uma das coisas que nós temos que tomar cuidado, porque ela, por meio dela que a gente comete vários pecados. Uma palavra que coloca você numa situação difícil perante Deus. Por isso Jesus orienta, e eu falo sempre isso aqui, que é uma palavra que eu tenho junto comigo. E eu tomo muito cuidado com isso.
Vigiai e orai sem cessar para que não caia em tentação. Quando você está em oração, ou quando você está vigiando, você põe ainda a tua consciência o que você vai fazer, o que você está fazendo, se está certo, se está errado. E quando você está em oração, você está em comunhão com Deus. Você está com a tua mente voltada, você está se fortalecendo espiritualmente. Entendeu? Isso tudo é coisa de nós mesmos. Para nós mesmos. Vou mostrar para vocês outra coisa, irmão, muito forte. É o que está escrito que Paulo falou para os Gálatas. Esse é um outro cuidado que você tem que tomar, tem que vigiar isso. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Qual que é a nossa, o que é a nossa alma? É a nossa consciência. Aí você veja bem, Gálatas 5:16 diz: não cumprirei os desejos da carne, a concupiscência da carne, que é andar em espírito e não cumprir a concupiscência da carne. Porque a carne milita ou luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então essa é uma guerra interior que você tem, cada um de nós temos. E aí que vem o perigo, irmão. Se você não está em vigília, em oração, você cai em tentação. Você deixa a carne fazer o que ela quer. E a carne só vem para destruir, para matar, para roubar, para chegar na pior situação, no pior nojeiro do mundo. Porque ela não tem nada a perder. Entenderam? Se nós, espírito, alma, não purificar a carne, seremos condenados com ela. Espírito é vida, mas a alma é perigosa. Por que Jesus veio para salvar a nossa alma? Então a alma ela é eterna e ela vai perecer ou vai ser glorificada. Aliás, ser salva. Entende? A glória é só de Deus, não é nossa. Amém? Então, eu que estou falando isso para vocês. Não deixe o tempo passar em branco. Aproveite o tempo que você tem para estudar a palavra, para orar e para buscar conhecimento. Para que você não pereça. Porque o que está vindo por aí, irmãos, vai ser terrível. Vai ser terrível. Aqui no livro de Apocalipse, estava lendo aqui no capítulo 9, as trombetas, irmão, quando tocar. Vai ser terrível, irmão. Quem não tiver com Jesus vai perecer. Quando vier as pragas para matar uma terça parte ou atormentar uma terça parte dos homens, e se você for um desses que te fazer parte da terceira, tiver incluído a terceira parte, você vai resistir? Então fica com vocês esse pensamento, essa reflexão. Preparem-se, porque o que está vindo por aí, irmãos, é terrível. Por isso que Jesus falou, examinai as Escrituras para que ninguém vos engane. Falsos profetas, anticristo, falsos mestres, pregando heresia, distorcendo a palavra, o mundanismo invadindo os templos, as modas do Satanás estão sendo expostas a todo mundo, até nos crentes. Homens com as calças coladinhas nas canelas, coisa horrível. Parece um esqueleto, tá? Andando por aí, você não sabe. Olha, é coisa horrível. Uma mulher que tem um corpo bonito, as pernas torneadas, dentro de uma roupa colada, ainda fica até dá um charme nela. Mesmo que não deve andar, mas ainda é bonito. Agora, um homem
tudo musculoso, com uma calça colada nas canelas, nas coxas. Só Jesus na causa mesmo. Entenderam? E é moda de Satanás, é o diabo que inventa isso aí. Porque Deus não inventa essas coisas ruins. Horrível. Para denigrir a imagem do homem. Entenderam? Cuida. Viva com decência. Agrade a Deus. Faça a vontade dele. Para que você seja um filho obediente e que receba as bênçãos dele, seja abençoado todos os dias. Porque filho rebelde, o pai não tem prazer de ajudar. Filho desobediente não tem herança com o pai. Entenderam? O pai, ele ajuda o filho quando ele é obediente. Vai ter prazer de ajudar ele. Mas filho rebelde, vai querer distância dele porque não quer se incomodar. Olha o que está escrito em Efésios 6:1. Está escrito lá, irmão, a respeito de filho. Honre teu pai e tua mãe. Honre o teu Deus, o teu Salvador, para que tenha longa vida sobre a terra e viva bem e seja salvo. Entenderam, meus amados irmãos? Está aqui, ó. A palavra está aqui, irmão, na tua frente. Todo mundo tem acesso agora. Porque quando vier o anticristo, você não vai poder andar com Bíblia debaixo do braço. Você vai ser morto na certa. Torturado, igual os cristãos lá na China. E se você não conhece a palavra, você não sabe o que está acontecendo e nem o que vai acontecer. E nem sabe nem como se defender. Porque você não vai ter a proteção de Jesus, você não vai conhecer a palavra. Então, por isso, se preparem agora, enquanto é tempo. A palavra está aqui te orientando, nos orientando, nos ensinando, nos mostrando as coisas que vai acontecer. Para a gente se preparar para esse dia. A vinda do seu Jesus vai vir, mas vai levar só os que estiverem com ele, vivendo dentro da palavra. João 14:21, ele diz: aquele que ouve as minhas palavras e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Amém? Não tem nada a ver com pecado aí, tem a ver com pureza. Tá bom, irmãos? Fica com vocês essa mensagem e que Deus abençoe vocês, hoje, amanhã e sempre. Amém.